Tá vendo? A paz do Senhor, povo de Deus, aqui é o Sermão em Cristo, Hilário Roberto, e hoje nós vamos falar aqui, bater um papo, a minha esposa e eu, sobre casamento, sobre relacionamento. A minha esposa, ela tem um canal no YouTube, mas eu vou deixar que ela fale um pouquinho para vocês aí do canal dela. Vou deixar que ela se apresente para vocês aí, falar um pouquinho do trabalho que ela tem feito ali no canal ali. Se você quer ouvir mais sobre esse assunto, com o tema de casamento, fique até o final aí, porque nós temos uma palavra de Deus para abençoar a sua vida. A paz do Senhor. Estou aqui hoje com meu esposo para nós falarmos um pouco para vocês sobre nosso casamento e um pouco sobre o que Deus tem feito nas nossas vidas e trazer para vocês também o que funciona para nós, que é a palavra e a oração. Fala um pouquinho do teu canal aí, amor, pro pessoal aí se inscrever lá no teu canal, diz o nome do teu canal, né? E o que tu tem feito lá, o que tu tem colocado no teu canal lá, que tá sendo bem, bem legal. Ela começou agora com o canal, mas vou deixar que ela conta aí pra vocês. Bom, no meu canal, né, por incentivo do Hilário, eu fazia mais antes, era de vez em quando eu fazia lives ali no Facebook, gravava às vezes também e postava vídeos ali no Facebook, né? Mas por incentivo do meu esposo, eu resolvi fazer então um canal no YouTube e ali eu tenho colocado vídeos de orações, tem testemunho também, tem os vídeos curtos, né? Os shorts, cortes, né? Das pregações, tem vídeos longos, tem intercessão pelas crianças, né? Que é muito importante. E é isso aí. E devagarinho tô colocando lá vários e as ideias são várias, né? Mas tudo a gente tem que apresentar para Deus antes de ir ao público, para que os nossos planos dê certo. É isso aí, galera. A gente não quer fazer qualquer coisa, né? De qualquer jeito. Claro que os nossos equipamentos ainda são equipamentos limitados, né? Por isso que às vezes você vê numa qualidade que não é, que qualidade os nossos vídeos aí. Mas o importante é a gente fazer, né? A gente começar, a gente não desprezar aí os pequenos começos, né? O microfone mesmo aí a gente comprou no Mercado Livre, a nossa iluminação aí também não é das melhores, mas eu acho que... Vamos ligar aqui então. Vamos ligar aqui a iluminação, vamos ver como é que fica aqui com a iluminação. Melhor sem iluminação. Vamos deixar sem iluminação. Então é isso aí, galera. Não, a gente bota. Ô, galera, é o seguinte. O importante é começar, né? Porque na nossa vida, ela é para Deus. Ela é para Deus. E a nossa vida, a nossa história, ela é um testemunho único. A gente não deve se envergonhar do que a gente era e do que Deus tá fazendo em nós e através de nós. Sabe? A gente tem que ter vergonha de pecar, né? De desagradar a Deus, de desonrar a Deus, isso sim. Eu sei que a gente é pecador, a gente falha, né? A gente está sempre falhando um com o outro, com Deus, né? Até consigo mesmo. A gente falha porque a gente tem uma expectativa em relação a nós mesmos e a gente acaba falhando, a gente acaba se decepcionando, muitas vezes querendo abrir um buraco no chão ali e se enterrar dentro. Eu sempre falo isso, né? Tem dias que a gente acorda aí querendo ganhar o mundo, mas tem dias que a gente acorda querendo fugir de tudo. Mas vamos falar hoje sobre casamento, que Deus... sobre casamento. E a gente quer compartilhar com vocês aqui umas palavras, irmãos, que funcionam, né? Ferramentas que funcionam. A gente não quer falar nada sobre o que não funciona, né? E eu quero começar aqui falando para vocês o que eu anotei aqui. O primeiro ponto, irmãos, para um casamento dar certo, né? A gente sabe que a Tayane tem as diferenças dela, tem as bagagens dela,
Eu também tenho as minhas diferenças, nós não somos iguais, nós não pensamos igual, né? Eu tenho as minhas bagagens de vida que Deus está tirando de mim, conforme eu vou dando lugar para o Espírito Santo, e a Tayane também, conforme ela vai dando lugar para o Espírito Santo na vida dela, o Espírito Santo vai tirando essas bagagens que ela trouxe para dentro do casamento e trabalhando na gente pra gente ser um, né, amor? E é difícil, irmãos. É difícil porque a gente tem que entender que é um processo, né? Sim, como todos sabem, né? Nenhuma família é igual a outra. Cada família tem os seus costumes. E a minha família do Hilário, né, não é diferente. A família dele tinha costumes, a minha também tinha costumes. E aí unir esses dois costumes, né? Essas duas bagagens, né? E além das bagagens que a gente traz da nossa família, que são diferentes muitas vezes, os pensamentos, tem também os nossos, que a gente foi adquirindo, né? Conforme a gente foi crescendo, a gente foi formando os nossos próprios pensamentos, as nossas próprias ideias, tirando as nossas próprias conclusões, muitas vezes, né? Do que era certo e do que era errado, né? E não falando sobre o que diz a palavra de Deus, mas literalmente nós, muitas vezes, pensamos e trazemos para o casamento, trazemos para o relacionamento, não só conjugal, mas muitas vezes queremos trazer aquilo que a gente acha que é certo. E aí começam muitas vezes alguns conflitos ou outras coisas, né? Muita luta. Às vezes traz luta, às vezes um não consegue compreender, né? E aí vai ter que cortar essa parte. Falou um negócio interessante agora aqui. Não vai ter corte, não. Tu falou um negócio interessante agora, que a falta de compreensão. É a primeira vez que a gente tá gravando junto, irmãos. A falta de compreensão, né? Porque acho que cada um, ele age e reage ao mundo à sua volta conforme a revelação de vida que ele tem. Porque ninguém dá aquilo que não tem. O que a Tayane quis dizer, pelo que eu entendi aqui, foi que ela trouxe para dentro do casamento aquilo que ela viu nos outros, aquilo que ela aprendeu do meio ambiente que ela estava inserida. E a mesma coisa eu, meus irmãos. A gente vem para um casamento e a gente acha que vai ser um mar de rosas, né? Que vai ser uma maravilha, que vai ser uma lua de mel para sempre. A gente casou em 2010, mas desde 2003, nós nos conhecemos em 2003 e muita coisa aconteceu na nossa vida, né? Até nós chegarmos ao casamento. Uma hora, quem sabe aí a gente conta para vocês aí. Muita água. Passou por baixo da ponte. Irmãos, uma hora, quem sabe, a gente conta para vocês o que aconteceu. Quando nós casamos em 2010, era para nós estarmos na lua de mel, mas nós estávamos no quê? No fel. Na lua de fel, irmãos. Na raiva, no ódio. Não era fácil, porque eu acredito que tinha muita incompreensão sobre o que é o casamento, e eu acho que duas pessoas, antes de se unirem para casar, elas precisariam ter um pouco de humildade e sentar com alguém que já tem um casamento consolidado e ouvir as histórias dessas pessoas. Para saber, para entrar no casamento, no relacionamento, já sabendo o que elas vão enfrentar. Eu sei que isso é pelo menos um norte, né? Pelo menos a pessoa não vai entrar ali crua no casamento. E eu acredito que a nossa vida, ela é como se fosse uma placa na estrada, irmãos. Sabe? A placa na estrada, ela te indica se tu tem que acelerar, se tu tem que diminuir, se tu tem que dobrar a esquerda, se tu tem que dobrar a direita, né? Para te saber o que tu vai fazer, se a via que tu tá dirigindo ali é de mão única, é de mão dupla, enfim, ela te orienta. E assim é a vida das pessoas, é a vida da Tayane, a minha vida, né? A nossa vida como um casal, né? Eu acredito que Deus, ele não une pessoas, ele une propósito, né? E o nosso propósito é viver para a glória de Deus. E eu acredito que a nossa história pode abençoar a sua vida e te dizer para você que está pensando em entrar em um relacionamento que não vai ser fácil e que você deve esquecer
de todos aqueles pensamentos que você começa a cultivar na sua cabeça, dizendo para você que eu vou entrar num casamento para ser feliz. Não, o casamento não vai te fazer feliz. O casamento ele é só para complementar a felicidade, se é que pode se complementar a felicidade que Deus, através do Espírito Santo, coloca no interior do ser humano. Sabe? Essa ideia de, eu vou casar para ser feliz, isso aí não existe, irmãos. Isso aí é só... Não casa. Não entra... Não entra, não entra com esse pensamento, irmãos. É uma expectativa que não vai ser correspondida. Não vai ser correspondida. Irmãos, e se a gente não... É melhor que a pessoa busque a plenitude de Deus primeiro, né? A plenitude em Cristo, né? Ser preenchido em Cristo primeiro, para depois, então, né, formar um matrimônio, formar um relacionamento conjugal. Eu sei que tem pessoas que se sentem sozinhas, irmãos, que querem ter um relacionamento, né? Que querem alguém para dividir a vida, para dividir os planos, conquistar os sonhos, mas não se, eu diria para essas pessoas... Não se atira no primeiro barco. Não se apressem. Busquem entender qual é a vontade de Deus para o namoro, porque a Tayane e eu, a gente sofreu também bastante no namoro, irmãos. Não foi fácil, nem um pouco, mas a gente casou. Tem gente que fala, né? Se o casamento, se o namoro foi cheio de turbulências, cheio de desavenças, de brigas e contendas, isso já é um sinal para não casar. Tá bem, pode ser em partes verdade. Nós fomos desobedientes. A gente foi bem desobediente, a gente brigava muito. A gente sabia que a gente queria ficar junto, mas muitas vezes quando estávamos juntos, os resmungos eram... A gente brigava demais, irmão. Demais. Era muito feio, irmão. Era demais. E só que a gente queria ficar junto. Né? O que faltava pra gente, sabe o que era? Na minha opinião, amor, era saber eu lidar com as suas diferenças. E vice-versa. E ela lidar com as minhas diferenças. A gente se amava, né? Eu cheguei num nível do nosso relacionamento que eu não me lembro se a gente já tinha noivado, e que eu cheguei a falar pra Deus, se não tira da minha mente, tira do meu coração. Faça com que eu esqueça o Hilário, sabe? Mas, pelo contrário, todas as vezes que eu orei essas palavras, em vez de eu esquecer, eu amei mais. Em vez de eu esquecer, eu queria mais, né? Eu queria mais estar perto do Hilário, mesmo sabendo que muitas vezes a gente estava junto e aconteciam intrigas que muitas vezes a gente nem sabia o porquê, sabe? Ciúmes bobos vamos dizer, de jovem, de adolescente, coisas nada a ver, vamos dizer, imaturidade, né? Que hoje a gente consegue olhar e ver que eram momentos imaturos, né? Do meu lado ou dos dois, né? Que a gente teve que passar e superar, né? Muitas vezes até pessoas externas vinham e... Não da nossa família, outras pessoas, né? Conhecidos vinham e falavam, né? Que um não era pro outro, né? Iam nele e falavam que Deus tinha coisa melhor para ele. Vinham em mim e falavam que também ele não era para mim. E isso machucava muito, isso doía muito, né? E várias vezes eu orei, né? Como eu disse, né? Para que Deus, então, tirasse, né? Se não fosse, porque nós, no fundo, nós dois queríamos fazer e agradar a Deus, né? Por mais que a gente estivesse fazendo alguns passos errados, né? Mas nós queríamos agradar a Deus. No fundo, a gente sabia que a gente queria agradar a Deus. E creio que Deus, olhando esse pontinho, né? Em toda aquela confusão, ele disse: gostei desses dois. Vou ajudar eles. E é incrível, irmãos, porque a minha sogra, ela falava assim: vocês querem casar? Então agora vocês vão casar. Se fosse depender das minhas condições financeiras, olha, a gente não tinha casado, né, amor? E a minha sogra, ela ajeitou tudo, irmãos. Tudo pra gente casar. A festa, o buffet da festa, o salão da festa. Tudo, irmãos. Tudo mesmo. Até a casa ela cedeu pra gente morar.
pra gente poder casar, irmãos. E isso pra mim, se não foi um milagre, a minha sogra, irmãos, sempre foi uma mulher de oração. Eu sempre vi ela orar, sempre, sempre, sempre. E a Tayane também, ela tá aqui para dizer para mim, aqui para vocês também, um pouquinho sobre a história de vida da mãe dela. Porque a mãe dela, ela, embora tendo muitas dificuldades na vida, ela sempre, a Tayane viu, e isso que é interessante, irmãos. Olha só que legal. Ela via a mãe dela orando diante das suas dificuldades. E a Tayane trouxe isso para dentro do casamento. Hoje, tem um acerto que eu tive, foi orar. Hoje, irmãos, a Tayane, quando a gente não concorda em tudo, irmãos. Tem muita coisa que a gente não concorda. Tem muita coisa que a Tayane fala que eu fico muito chateado. E tem muita coisa que eu falo e que eu faço, ou que eu não faço, né? E geralmente o homem tem que ser empurrado. Tem vários homens, né? Não vou generalizar aqui, mas eu acho que a grande maioria, se você é homem, tá me ouvindo aí nesse momento, precisa ser empurrado pela mulher. A mulher olha lá, amor, quem sabe tu não paga pra arrumar ali, aquilo aí tá caindo. A casa tá caindo. Ou tu arruma, né? E aí o cara levanta, não, pode deixar, eu pago, né, irmãos? Então, eu acho que essas pequenas coisas, muitas vezes, são... Tem acho que é um jargão popular, né? Que o pessoal fala aí que ninguém tropeça em montanhas. As pessoas tropeçam em coisas pequenininhas, pedrinhas pequenininhas. E são coisas pequenininhas que vão minando, irmãos, a paciência. As raposinhas, como disse Salomão, né? Boa. Salomão falou exatamente. As pequenas raposinhas que... destroem a vinha que está em flor. Exatamente. E aí, meus irmãos, é isso. Uma brechinha na cerca, entra, né? Destrói tudo, acaba com tudo. Um bichinho, uma coisinha, nada a ver, né? Nada a ver, isso nada a ver. E aí, quando vê... Quando vê, já era. Quando vê, já era, não tem mais vinha, não tem mais... Não tem mais flor, não tem mais... Se não tem mais flor também, consequentemente, não vai ter fruto. E quando vê, tá dois estranhos, né, dentro de uma casa E a vinha na Bíblia fala de alegria, né? Fala de alegria, acaba a alegria. O vinho, né? representa a alegria. Exatamente. E aí, se um casamento não tem alegria, tem momentos de dor, tem vários. Tá aqui a Tayane para falar, tem eu para dizer aqui também. Mas se um não orar, principalmente orar, irmãos, pelo outro, o casamento vai, com certeza, irmãos, com certeza vai por água abaixo, irmãos. Sabe que no momento da nossa crise, em 2010 a 2013, a Tayane e eu, nós enfrentamos uma grande crise, irmãos. Nós não éramos para estar aqui contando essa história para vocês aqui. A gente está em 2025, a gente não era. A gente tinha... Era uma mulher bomba e um homem bomba. Prontos para explodir a qualquer momento. De 2010 a 2003. Mas se não fosse, irmãos, também o meu sogro falava para mim assim, ó, foi uma época da minha vida que eu nem em Deus eu não acreditava mais, irmãos. Uma hora eu conto para vocês melhor o que aconteceu, a gente conta melhor, porque tem história para contar, né? O meu sogro, ele pegou e... 15 anos para mais. O meu sogro, ele falou para mim assim, Lário, tem momentos que a gente precisa ficar quieto. Nem tudo a gente resolve na hora, conversando na hora, falando na hora, argumentando na hora. Ele falou isso aí pra mim. Eu nunca vou me esquecer. E eu tenho tentado aplicar isso na minha vida, irmãos. Mas é difícil você ficar quieto no momento do foco da tensão ali. Né? Quando ela não... Eu quero que ela concorde, mas ela não concorde. Ela quer que eu concorde, mas eu não concordo. E aí dá aquele atrito. Né? A pequena pedrinha e a pequena raposinha que pode destruir uma vinha. Então, se eu não segurar a onda, irmãos, olha, a gente acaba, que nem eu falo pra ela, a gente... Explodindo a casa. A gente acaba tocando fogo na casa, não é fácil. E uma vez um camarada perguntou pra mim, eu tava num churrasco, um camarada perguntou pra mim, como é que pra ti e pra Tayane parece o casamento ser tão fácil? Eu vou dizer pra vocês que não é fácil, mas na hora, ao invés de eu responder pra ele assim, não, o nosso segredo é Jesus. Jesus é o segredo do nosso casamento. Não, eu respondi outra coisa para ele lá e ele acabou... Eu me envergonho disso, né? Mas é um testemunho
que eu não posso me calar diante do que aconteceu, porque eu deveria ter falado Jesus. Porque Jesus é a chave. Jesus é a porta que você vai entrar para salvar o seu casamento. Não tem outra porta. E aí eu peguei e falei para ele outra coisa e no fim ele acabou separando da esposa. Naquele momento ali eu não tive o discernimento, não tive a maturidade necessária para falar que o segredo era Jesus. Né? Talvez eu tenha até temido de falar que o segredo era Jesus, irmãos. Mas as pessoas estão precisando ouvir falar que Jesus é o segredo. E o que eu quero dizer quando eu falo que Jesus é o segredo de uma vida plena, seja no casamento, seja na área da vida que for? Eu quero dizer que você precisa fazer de Jesus o Senhor da sua vida. E Eclesiastes 4:12, irmãos, diz assim, ó: um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Isso significa que o casamento não é só entre 2 pessoas, irmãos, mas é entre essas 2 pessoas e Deus. Se Deus não tiver como sendo o Senhor nesse casamento, esse casamento é só uma questão de tempo, ele vai afundar, irmãos. E tem muitas pessoas hoje presas em estereótipo, presas em manter uma aparência. Eu falo bastante pra Tayane, sabe? Eu não quero mostrar para as pessoas uma vida de aparência. Eu quero mostrar quem eu sou, com as minhas falhas, com os meus erros, com os meus defeitos, né? E eu espero que você que está vendo esse vídeo hoje também não tenha como foco da sua vida mostrar uma vida perfeita. Porque a vida não é perfeita, irmãos. A vida é cheia de desafios. Mas diante desses desafios, a gente pode, com a ajuda de Deus, vencer todos eles. Né? Hoje só foi aí um pouco da nossa história para vocês. E eu quero perguntar para minha esposa agora se ela tem uma palavra para compartilhar para vocês aí, que vai edificar a vida de vocês. A palavra que eu escolhi compartilhar foi de Eclesiastes 4:12. E eu vou passar agora a bola aqui para minha esposa fazer o gol. Quando nós estávamos quase, né, indo um para cada lado, em 2012, 13, por aí, a gente estava numa igreja, né, que, não vou trazer o nome agora, por ética, mas eu estava participando de um congresso que ia acontecer e eu estava participando da confecção das lembrancinhas desse congresso. E o tema da lembrancinha era Provérbios 14, que fala sobre a mulher sábia edificar a casa. E fala que a tola ou a insensata destrói a casa com as próprias mãos. Aí imagine eu. Imagine eu, com o meu casamento, indo, desbarrancando, né? Fazendo milhares, fazendo sei lá quantas lembrancinhas. E era do tempo que escrevia na mão ainda, sabe? Não era tanta tecnologia e também não tinha tantas condições daquela igreja fazer uma, né, pagar. Então, eu e uma outra irmã estávamos escrevendo na mão. Era um trabalho voluntário. E eu escrevi todas a parte da escrita ficou comigo. Então, eu tive que escrever mais de 100 lembrancinhas. O Provérbios, capítulo 14. A mulher sábia edifica a casa. Meu Deus. Mas a insensata, com as próprias mãos, derruba ou destrói. E aquela palavra era literalmente eu, né? Era uma hipócrita escrevendo aquilo ali, porque a minha situação estava totalmente na parte 2 do versículo, né? A insensata destruindo com as próprias mãos. Mas o Senhor, que é misericordioso, né? Nos deu esse entendimento, me trouxe, né, o convencimento pelo Espírito Santo. E eu acabei, né, buscando ao Senhor e começou aí a mudança, né? Começou aí, graças a Deus, a minha evolução. Acho que todo mundo evoluindo. Em nome de Jesus Cristo, comecei a amadurecer, vamos dizer assim, né? Nessa área. E o Espírito Santo está aí até hoje. E o que eu quero dizer, né? Mesmo me enrolando, peço perdão. Normal. Eu quero dizer para você, mulher, né? Sempre buscar o Senhor. Não importa, eu sei que muitas vezes é difícil, né? Às vezes está doendo, às vezes, né, não ser correspondido em alguma coisa. Isso não só no casamento, em qualquer área que você esteja enfrentando. Mas é sempre importante você ir aos pés do Senhor.
Graças a Deus que eu, como cresci num lar que tinha oração, num lar que eu via minha mãe, eu via meu pai orando, né? Mesmo quando não tinha cultos na denominação que a gente congregava, sempre tinha cultos no meu lar, né? Eu cresci numa família que fazia culto, que fazia louvor, que oravam juntos. De madrugada eu acordava, via minha mãe orando. Então eu cresci nesse meio e essa oração, esse exemplo eu trouxe para o meu lar, graças a Deus, que mesmo em dificuldades, mesmo eu sempre orei, eu sempre consegui, né, com a força do Espírito Santo, ir aos pés do Senhor, né? Muitas vezes até em crises emocionais, né, que eu já tive, o Hilário pôde presenciar eu chorando na presença de Deus, né? Ele levantar e ver eu orando. Porque não adianta, não tem outro lugar que a gente vai encontrar o consolo que a gente precisa. Não tem outro lugar. Lógico que tem, muitas vezes, níveis de problemas emocionais, psicológicos, que precisa de um acompanhamento. Mas, às vezes, o Espírito Santo vai te confortar. Muitas vezes o Espírito Santo e Deus e a sua palavra, eles vão ter um efeito, eles vão ir num nível ao qual a psicologia ela não vai ir, no nível ao qual o médico não vai ir. E para mim, a oração e a palavra de Deus, né, ela tem funcionado. Desde os momentos que eu tive de depressão, né, que muitos às vezes não sabem, né, eu já testemunhei em vários lugares, mas muitos, quem sabe até mesmo da minha família, não sabem que eu já enfrentei depressão, mas o Hilário sabe. Cansou de ver eu deitada na cama durante o dia, chorando, né, triste, abatida, deprimida e angustiada. E estou aí vencendo. E como que eu estou vencendo? Sempre na oração, lendo a palavra e orando, lendo a palavra e orando, e buscando ao Senhor. Tem dias que, muitas vezes, a depressão quer voltar, sabe? Muitas vezes, a angústia quer voltar. E aí, o que eu faço? Eu vou orar, eu vou pedir força para Deus novamente. Né? Eu busco forças em Deus. Cada um busca força em um lugar, mas eu te aconselho a buscar em Deus. Por mais que você vá num psicólogo, por mais que você vá procurar, né, uma ajuda de um profissional da medicina, mas busque a Deus em primeiro lugar, que ele vai te ajudar, entendeu? Ele vai guiar até mesmo o médico para que ele seja mais assertivo com você. Então, mulher, seja sábia. Busque a sabedoria de Deus. Porque na palavra tem muitas... Na Bíblia tem muita dica. Tem muita coisa boa e você, com certeza, você vai se sair bem. Você vai amadurecer, né? Não é história... Não é lenda, né? Não é história contada, não é gibi. É verdadeira, é uma palavra viva, é uma palavra eficaz. Ela te traz plenitude, porque ela é Cristo. A palavra é o pão, né? É o alimento, é a água que sacia a sede. E é só assim, irmãos, não tem outro caminho. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. E se você gostou do papo de hoje, já se inscreve aí no canal, já deixa o seu like, se inscreve lá no canal da Tayane também. Eu vou deixar... na descrição desse vídeo aqui, o link do canal da minha esposa aqui é @Tayane_Dias_Leão, o canal para você se inscrever lá. Toda semana vídeos novos para abençoar a sua vida. Também deixa aí nos comentários, eu vou orar mais pelo meu casamento. Eu vou me colocar, irmãos, sabe, a gente tem uma... Para encerrar agora, eu não quero que esse vídeo fique muito longo, porque a gente vai gravar mais vídeos juntos ainda, né? Então vamos dar todo spoiler do casamento pra vocês aí, tá, galera? Vai ter que assistir o próximo filme. E aí, se vocês têm alguma dúvida aí também sobre o nosso casamento, deixa aí nos comentários. A gente vai estar lendo o comentário de vocês, a gente vai estar... Ou perguntar também alguma coisa, né? Como lidar. Fique à vontade para perguntar também. Exatamente. Se vocês têm alguma dificuldade e não estão sabendo lidar... Se não quiser... comentar no comentário aí abaixo do vídeo, quiser ficar mais reservado, pode mandar no Messenger também,
que depois a gente só responde, né? Na descrição do meu canal lá também tem... A gente só responde sem dar nomes. Tem o link do Instagram, tem o link do Facebook também. Acho que até ele não botou no canal dela ainda, não botou, né? quê? O link do... Não sei fazer. Eu vou ajudar ela a fazer. Tá bom, irmão? Você tá nova aí na tecnologia. Tá aprendendo. Tá aprendendo ainda. No link do meu canal, na descrição do meu canal aqui tem o link do meu Instagram. Pode mandar ali no direct ali que a gente vai estar lendo e a gente vai estar respondendo, tá bom, galera? E a gente não vai expor ninguém, não precisa se preocupar, viu? Se vocês querem dicas aí sobre como melhorar o casamento de vocês aí, pergunta pra gente. A gente vai ficar muito feliz de responder. A gente vai ficar muito feliz, a gente quer interagir com vocês. E só Deus sabe o quanto que nós, o Hilário e eu, já choramos, não somente por nós, pelo nosso relacionamento, mas quando percebemos amigos que muitas vezes a gente não imaginava, né? Que estavam sofrendo crises e só soubemos quando veio à tona, né? A separação. Né? A separação. Porque eles não falaram. A gente chorou vários já. A gente já chorou, a gente já se derramou na presença de Deus por vários matrimônios que terminaram. E se a gente puder ajudar e contribuir, a gente quer sim. Tem casamento que é só de aparência, irmãos. Sabe? Querem aparecer. A maioria dos que a gente ficou sabendo, a gente não tinha como... Ninguém não tinha como perceber que tinha algo errado acontecendo. Eram casais felizes. Aparentemente, né? Aparentemente eles eram casais felizes. Né? Mas quando você não fala, irmãos, a Bíblia fala assim, ó. Confessem as vossas culpas uns aos outros para serem curados. A Bíblia fala, e a Bíblia traz esse conselho, irmãos, para a gente ter uma vida plena. Jesus fala assim, eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. Mas quantas pessoas não conseguem desfrutar dessa vida abundante dentro do seu casamento? Eu não tô aqui, a gente não tá aqui fazendo uma propaganda para vocês de que é fácil, porque não é fácil. Não é fácil, é difícil, irmãos. Mas é legal, sabe? Às vezes, é possível. Às vezes com Cristo no barco, tudo vai bem. Eu falo pra Tayane, poxa, tu é minha companheira, tu tem que tá comigo do meu lado aí. Às vezes eu tô aqui na sala gravando sozinho, mas eu quero a companhia dela. E às vezes também ela sente falta da minha companhia, irmãos. Então eu acho que o companheirismo, a parceria, a cumplicidade, isso tem que ser desenvolvido, irmãos, dentro de um relacionamento. Ninguém nasce sabendo, sabe? A gente precisa aprender e desenvolver. Irmão, se vocês gostaram do nosso papo de hoje, escreva aí nos comentários, eu insisto, eu vou orar mais pelo meu casamento. Se inscreva aqui no canal, se inscreva no canal da Tayane. Deixa a pergunta. E nós vamos orar agora para nós estar encerrando o vídeo e nós vamos gravar mais vídeos para vocês com essa dinâmica, falando sobre o nosso casamento. E Deus vai abençoar a vida de vocês, amém? Vamos orar? Ora para nós, amor. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade de poder trazer, Senhor, essa palavra, trazer, Senhor, esse auxílio, o qual o Senhor um dia nos deu e o qual o Senhor ainda tem nos dado, Senhor, e continuará nos dando até o dia que o Senhor nos levar dessa terra. Senhor, obrigada, Deus, por poder compartilhar, Senhor. Agora intercedemos por esses casais, por essas pessoas que quem sabe não são casais ainda, mas estão iniciando um relacionamento e precisam do teu auxílio, Senhor. Que nós venhamos poder, Senhor, ajudar, que nós venhamos contribuir, que nós venhamos amar, assim como o Senhor nos ama e tem nos ajudado, Senhor, que nós venhamos poder compartilhar também, Senhor, palavras auxiliadoras com cada um, Senhor, respondendo as perguntas, e que cada casal, Senhor, que está enfrentando dificuldade nesse momento, que venha, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, buscar em Ti, Senhor, o socorro, buscar, Senhor, em Ti, Senhor, alívio para o cansaço, Senhor, para a fadiga, para o desânimo, Senhor, que venha, Senhor, ser restaurado cada um, Senhor, no seu interior, para que juntos, meu Deus, possam, Senhor, crescer em maturidade, crescer, Senhor, nesse casamento, nesse matrimônio, nesse relacionamento, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que todo espírito, todo desânimo, toda vontade de desistir um do outro, Senhor, que saia em nome de Jesus Cristo,
Pai, e que casais felizes se levantam, Senhor, que sejam construídos, Pai, em nome de Jesus Cristo, casais, Pai, que cada um, Senhor, é pleno em Ti, Senhor, aleluia, e um ao outro se completam, em nome de Jesus Cristo, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém? Se você recebe essa palavra, se você recebe essa oração, em nome de Jesus, digite o seu amém aí nos comentários e compartilhe, irmãos, essa mensagem aqui com aqueles que você vê que estão passando por dificuldade no casamento. Porque a Tayane e eu aqui, a gente não está aqui inventando uma história para vocês. A gente está falando aqui do que a gente viveu, irmãos. Estamos abrindo nosso coração, respeita. Do que a gente tem. Não é fácil. Do que a gente tem vivido. Não é fácil, sim, sair se expondo na rede social. Eu por mim, não tem problema, irmãos. A Tayane, ela é mais reservada. Por isso que ela até hesitou um pouco em criar um canal no YouTube, né? Ela agora que ela tá se expondo um pouquinho mais, né, irmãos? Então, a gente tem que entender cada um, porque cada um é de um jeito, né? Tem aquele que é mais expansivo, mais explosivo, mais espaçoso, tem aquele que é mais tem aquele que é mais reservado, e a gente tem que respeitar, tá tudo bem, irmãos, tá bom? Até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir, galera. Deus abençoe, tchau, tchau, e que, não esqueça, compartilhe essa mensagem e se inscreva no canal. Tchau!